Hoje nós vamos meditar sobre os três principais eventos espirituais na vida daqueles que creem e recebem a pregação do verdadeiro Evangelho. No cristianismo falso, há um evangelho fácil, há um evangelho cheio de música, um evangelho cheio de coisas e obras humanas. Mas, na realidade, o evangelho da verdade é por meio do Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se um pecador não for convencido pelo Espírito Santo, ele simplesmente entra na tradição humana. E como os falsos líderes criaram igrejas falsas, é simples demais ser crente segundo os homens. Basta carregar uma Bíblia e louvar o Senhor segundo a carne. Mas no mundo espiritual, os fatos espirituais que dizem respeito à verdade e ao conhecimento da verdade são sérios e muito graves. Jesus disse que o verdadeiro evangelho é por meio do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aquele que é convencido, ele viverá e experimentará esses três eventos na sua vida espiritual. Vamos ler os três eventos meditando em Romanos 6, versículo 2, 3. No versículo 2 e 3, há o primeiro evento. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, o primeiro evento espiritual é morrer. Portanto, você que crê em Jesus, esteve preparado para morrer com Cristo? Note que o pecado só deixa de agir em nós se passarmos pela morte de Cristo. Pois, como está escrito na palavra de Deus, carne viva é imunda. E se a carne continuar viva, ela continuará operando e escravizando-nos no pecado. Medite sobre isto. Você morreu com Cristo? Morreu para o pecado? Diz no versículo 10, no capítulo 6, assim sobre este assunto. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, pois, versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora, o segundo fato espiritual, quando nós recebemos a pregação do Espírito Santo e do verdadeiro Evangelho. Versículo 4 do capítulo 6 de Romanos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O segundo fato é o sepultamento. O que significa espiritualmente o nosso sepultamento? Significa que nós, como pecadores, saímos da vista de Deus. Alguém que é sepultado, ele sai da vista humana. Não pode ser mais visto pelos homens. Portanto, este fato cumpre a justiça e a palavra de Deus, de que o pecador deve morrer. Este é o segundo fato espiritual. Estamos
sepultados com Cristo. O terceiro fato também está no versículo 4. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim, a ressurreição de Cristo é o terceiro fato, pois a ressurreição de Cristo se torna a nossa ressurreição, para que andemos em novidade de vida. Em novidade de vida é vida de ressurreição. E isto está confirmado no versículo 5, este terceiro fato. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, semelhantemente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Portanto, quem é justo? Leia o versículo 7, quem morreu. É assim que nos tornamos justos. Não há outra maneira de não pecarmos. Se temos a natureza de pecadores, somente a morte de Cristo, somente a morte pode nos reduzir a nada, para que não andemos mais segundo a nossa carne, nem segundo nossos pensamentos e emoções, no nosso velho homem. No versículo 6, diz que devemos saber isto. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Portanto, meditamos hoje sobre esses três eventos, ou três fatos. Esses três eventos espirituais, eles fazem parte da nossa experiência quando recebemos o verdadeiro evangelho. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado com a falsa igreja. Cuidado com o falso espírito de um evangelho facilitado pelo homem. Portanto, aquele que crê verdadeiramente e recebeu a palavra da verdade, morre. Este é o ensinamento da verdade. E este é o evangelho da verdade nas Escrituras, segundo Jesus Cristo e o Espírito Santo. Louvamos o nome de Jesus por isto. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Amém.